Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado aí a todos os inscritos no nosso canal. Estamos quase chegando a 25 mil inscritos, é uma marca pura. Glória a Deus pela sua vida, muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, meu querido, não faça isso, é só você se inscrever. Principalmente se essas mensagens têm feito você pensar, têm feito você buscar na palavra, né? Nem que seja para nos rechaçar ou rechaçar algo que já está na tua mente. Isso é muito importante, esse é o objetivo desse canal. Se inscreva, se você quiser que o YouTube te avise quando estivermos no ar, toque o sininho, tá bom? Já deixe seu like, que vem coisas boas, comentem à vontade, comentário é sempre importante, sempre muito bom. Coloque seu ponto de vista, mesmo que seja crítico, mas se for crítico, seja de uma maneira bem legal, para que a gente também possa aprender na sua crítica, né? Porque nós não somos o dono da verdade, tá legal? Essa é a grande verdade, nós não somos o dono da verdade. Enfim. Então, se você aí amar também essa mensagem, é claro que você vai compartilhar nos grupos sociais que vocês pertencem, tá bom? Bom, quero avisar vocês que está disponível o nosso livro. O André vai falar do livro, sim, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do Sistema Religioso. Inclusive, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que levou essa palavra inferno, fora do contexto bíblico, a fazer com que as igrejas chamadas as igrejas tradicionais, né, do sistema religioso, trouxesse algo totalmente fora da Bíblia, né, que é esse inferno aí de lago de fogo, enfim, né, onde as almas, o espírito, o corpo sofrerá eternamente. Ele se baseia ali naquela parábola, né, parábola do homem rico, Lázaro, ali dizendo que as pessoas que estão no inferno verão quem está no céu, e quem está no céu verá quem está no inferno, enfim, né? Isso é uma coisa bem humana, bem lógica humana, né? Porque nós humanos, nós temos a nossa... nós entendemos o que é meritocracia, né? Por exemplo, se o teu filho faz coisas que você considera interessantes, boas para ele mesmo, como é o caso de estudar, tirar notas boas, você com certeza, tendo condições, você o recompensará, não é verdade? E o contrário é verdadeiro. Se ele também não se portar dignamente, você também vai aplicar a correção que é necessária ali ao teu filho. Então isso é uma justiça humana, mas Deus ele não tem, Deus não pensa, não é porque você pensa de meritocracia que Deus tem que se submeter ao que você acha que é justo ou que não é. Deus tem a sua própria justiça, tá legal? Então esse livro vem falando um pouquinho sobre isso aí, tá legal? Essa questão de meritocracia, enfim. É um livro que tem ajudado a libertar vidas, e eu tenho ouvido relatos de pessoas que realmente estão sendo libertas, né, desse sistema religioso. E também temos disponível, depois de muita gente me pedir, finalmente já está disponível, as nossas apostilas, tá bom? Deixa eu tirar a primeira capa, que é brilhante, né, para que você veja as apostilas. Cada apostila eu chamo de módulo, cada módulo tem 10 temas. Atualmente nós temos 4 módulos, tá bom, queridos? Vai lá no site, eu vou deixar aqui nas descrições, tá bom, do nosso vídeo, e também no primeiro comentário. Vai lá no nosso site e veja as apostilas, lá tem tudinho como você vai fazer para adquirir. Se você quiser falar comigo diretamente do site, você aperta lá, eu quero adquirir hoje mesmo, aí você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp, tá legal? Mas visita lá para você ver. E o quarto tema eu mando para vocês no WhatsApp, tá legal? Que inclusive o quarto tema também tem essa mensagem que nós vamos falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa mensagem, que é uma segunda parte, né? Então, abençoados, adquira, não pensa, que eu falo, né? Às vezes a gente faz as coisas pensando muito na gente, né? A gente não tem a dimensão de que isso aqui pode ajudar futuramente várias pessoas, né? Várias pessoas, ao lerem essas apostilas, com certeza, elas são bem claras, pessoas chegarão de fato ao entendimento correto do que é a salvação, a proposta da salvação bíblica. E você também, se você tem filho, se você tem neto, se você tem bisneto, você deixar esse legado aqui para eles, com certeza, para que eles não venham se contaminar, né, como nós nos contaminamos com o sistema religioso. Eu costumo até dizer que talvez a gente passe essa vida toda e não consiga se descontaminar por completo de tanta tralha religiosa que a gente tem, né, abençoado? Inclusive eu, com 25 anos em graça, eu de vez em quando detecto algumas coisas assim do sistema religioso, né?
Então a gente vai tirando isso da nossa vida, mas é complicado. Imagina se nós termos uma geração que não tenha essa contaminação, que não se contaminou com essas doutrinas. Então eu acredito que serão pessoas especiais. É uma raça especial de pessoas, de irmãos que estão vindo aí. Isso tudo depende de nós hoje deixarmos esse legado. Não vamos pensar só em nós, tá bom, queridos? Vamos pensar também nos outros. André, mas eu não concordo muito bem com isso. Mas tudo bem, meu irmão. Se você não concorda, beleza. Mas não faça igual alguns que criticam, né? Não sabem do que estão criticando, né? A bem da verdade, o que nós estamos fazendo aqui é deixar um legado aí para essa geração futura. Porque quando nós chegamos em graça não tinha nada, né, abençoado? Mas hoje, glória a Deus, que já temos avançado bastante. É o que eu digo, nós vamos avançar mais e mais. Não vamos parar aí. Quer queira ou quer não, quer vocês entendam ou quer que não entendam, mas nós vamos avançar, porque eu vejo que muita gente hoje anda depressiva, principalmente dentro desse sistema religioso que prega um Deus de amor, mas ao mesmo tempo um Deus de terror, né? Um Deus que vai jogar os seus filhos no inferno e que tem um diabo ali que abraça as coisas da carne, né? Os sentimentos, os desejos aí que todos nós temos enquanto vivermos aqui nesta terra e não somos hipócritas para negar isto, tá bom? Então nós temos que pensar assim nos outros, e isso é amor, tá legal? Quem não tem amor, que critique, tá legal? Bom, abençoados, agora sim, vamos ao tema de hoje, um tema tremendo, né? Conforme eu falo para vocês, nós estamos na segunda parte desse tema que nós estamos falando sobre o tempo, né? Entendendo tempos bíblicos, passado, presente e futuro. Então, essa mensagem, meus amados irmãos, é a continuação do tema que nós vimos sobre a questão do tempo, né? Nós vimos nesta primeira parte que existe o tempo para nós humanos, né, que nós percebemos no nosso dia a dia, né, a questão da separação do dia e noite, a questão dos dias da hora, né, o quarto de tempo, tudo isso é muito inteligível para nós, né, e isso é importante, porque sem essa concepção de tempo, talvez nós ficássemos loucos, porque nós não teríamos condição de saber o que é o que, determinar as coisas. Então o tempo ele é muito importante. E também falei nessa primeira parte que é o tempo de Deus. Esse tempo é desconhecido por nós. Por quê? Porque se trata de uma dimensão que foge ao nosso entendimento humano. Nós não temos como imaginar o que é ser eterno, não é verdade? Então, nessa primeira parte, nós vimos que Deus se comunica conosco no nosso tempo, né? E não em tempos eternos. Deus não se comunica com você. Deus não vai falar algo para você de tempo, significando o tempo eterno, não. Então, essa afirmação que eu estou fazendo, meus queridos, em relação ao tempo, é verdadeira. Então ela faz também cair por terra qualquer argumentação que se baseie o quê? Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, quando ele disse o quê? Que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nessa passagem, meus queridos, o sistema gosta muito de usar quando nós nos referimos principalmente às escatologias, né? Nós cremos em uma escatologia consumada. Eles falam assim, não, mas porque ele falou aquilo ali que era para já, mas o já para Deus é 1000 anos, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eles falam dentro desse contexto descontextualizado das Escrituras, tá? Então nessa passagem de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, ele não estava dizendo que isso seria uma espécie de tempo longo para a vinda de Cristo. E muito menos estava afirmando que o tempo para Deus funciona assim, tá bom? Se você não viu a primeira parte, eu te convido a assistir, que lá eu dou mais detalhes, tá legal? Depois nós vimos que o tempo bíblico, que compreende passado, presente e futuro, né, já se cumpriu na Bíblia. O passado, presente e futuro da Bíblia já se cumpriu, ou seja, não tem nada para os dias de hoje, né? Quer um exemplo disso? Por exemplo, Yahushua, quando disse que ele seria entregue para ser morto, né? Jesus falou que ele iria ser entregue, né? Para que se cumprisse as Escrituras, não foi isso que ele falou? Então Jesus estava falando no presente dele, falou de uma previsão que iria acontecer ainda, que seria a entrega dele, a morte, né? E, no caso, o futuro, e fez alusão ao passado, quando disse que as Escrituras falavam desse momento. Então, neste momento, Jesus estava ali entre o passado, o presente dele e o futuro. Tá bom? Que ele dizia que ele iria ser entregue à morte. Então, estava presente o presente, porque ele falava dele mesmo, né, Jesus, que seria entregue à morte. E também o futuro,
Porque aquilo que estava sendo dito de fato aconteceu naqueles dias. Jesus foi crucificado e morto naqueles dias. E todos sabem dessa história. Então, como nós cremos que a Bíblia é um livro de profecias cumpridas, atenção, 100% cumprida, nela encontramos o quê? O passado, o presente e o futuro daqueles dias. E nada da Bíblia a nível de profecia que pode ser retirada daquele contexto e aplicar aos dias de hoje, como faz o sistema religioso. Porque se nós fizermos isto, nós estaremos o quê? Desconstruindo as escrituras e criando um novo livro totalmente descontextualizado, na verdade. E foi isso mesmo que eles fizeram. Nós vimos também na primeira parte que a Bíblia Sagrada foi dividida em tempos ou eras, né? O tempo da transição que nós estamos analisando nessa mensagem é o tempo que compreende do nascimento do Messias de Israel, né, quando Yahushua nasceu, até a sua vinda no ano 70. Então esse tempo é um tempo de transição, tá bom, meus queridos? Então, antes da cruz, antes da morte do Senhor, havia no mundo o tempo presente, que era a lei de Moisés, né, a lei mosaica. A aliança com Deus, de Deus com o povo de Israel. E após a morte e a ressurreição de Cristo, começariam a acontecer o quê? As mudanças. Então, esse é o tempo que nós estamos tratando nessa mensagem. O tempo de transição, onde o tempo presente daqueles dias estava se findando, que era a lei mosaica, e havia um novo de Deus ascendendo no horizonte, que a Bíblia trata do tempo do porvir. E essas mudanças começaram a ocorrer depois da ressurreição de Cristo. E foi até a sua vinda. A sua vinda que aconteceu, que ele predisse que seria o tempo de uma geração, como informa Mateus capítulo 24, versículo 34, e que isso aconteceria quando o templo de Jerusalém viesse abaixo, como ele disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 2. Como Jesus não mente, não é verdade? E ele fala a verdade. Então, sob essa ótica, nós começamos o quê? A procurar na história indícios de que isso tenha acontecido. E encontramos no ano 70 depois de Cristo, foi quando as tropas romanas invadiram Jerusalém, destruíram a cidade e colocou o templo abaixo. Ali nós entendemos ser a vinda de Cristo. E depois deste período de transição, depois do ano 70, aí sim entraríamos o quê? Em novos céus e nova terra, que é o tempo presente que estamos. E esse tempo é eterno, tá bom? Então, sob essa ótica toda que eu apresentei para vocês agora, nós passamos o quê? A analisar alguns versículos que dá essa conotação de tempo bíblico, para que nós possamos entender. Então, analisamos na primeira parte, Mateus capítulo 24, versículo 35, por exemplo, onde diz que céus e terras desaparecerão dentro do tempo bíblico, que seria o tempo de uma geração até o ano 70. E desapareceu. Isso eu explico lá na primeira parte. Por isso que é muito importante você ver a primeira parte, tá legal? Eu vou deixar nas descrições a primeira parte para que você veja, tá legal? E vou deixar também fixado no primeiro... Não, fixado só vou deixar as apostilas, tá legal? Para a gente não confundir. Nós vimos também nessa primeira parte o reino dos céus, porque Jesus disse, né, que o reino já estava presente no mundo. Mas ao mesmo tempo, Jesus disse que ele havia de chegar. Será que Jesus se confundiu? Será que ele se contrariou? Claro que não, né, abençoado? Eu expliquei lá na primeira parte porque ele disse isso. E a resposta está no tempo, tá legal? E por fim, analisamos a palavra adoção. Isso tudo na primeira parte. Paulo disse que os gentios que viviam naqueles dias foram adotados. Depois vimos que João, né, disse que aquele povo era filho legítimo. E o mesmo Paulo disse que o povo ainda aguardava a adoção. Afinal, aquele povo era adotado? Aquele povo esperava a adoção? Ou aquele povo era filho legítimo? Então, abençoado, como vamos resolver essa questão? Então, é disso que a gente está tratando nessas mensagens, tá legal? Então, eu expliquei tudo isso na primeira parte, como nós fazemos para resolver essa e outras questões. E hoje nós vamos continuar nessa mesma toada, tá bom? Nós vamos analisar mais algumas passagens que parecem se contrariar. Porém, é tudo uma questão de tempo, tá legal?
É por isso que eu sempre falo, abençoado querido, vem para a graça que eu te explico. Então, abençoados, vamos começar analisando um tema que nas escrituras aparece três formas, ela apresenta três formas envolvendo ela, que é o tempo, né? Envolvendo o tempo, que é a salvação. Há textos bíblicos que apresentam que ainda seremos salvos. Há textos que apresentam como estamos ainda sendo salvos. E outros versículos que afirmam que já somos salvos. E aí, como nós vamos resolver esse problema? Tá bom? Abençoados, é importante, que eu vou falar aqui, ter em mente, né, que nós estamos analisando o tempo bíblico, tá legal? E o nosso foco é manter-se no tempo bíblico, naqueles dias, naquele tempo, e não passar para os dias de hoje. Porque o aspecto salvação, apesar de ser um tema bíblico, a nossa salvação está linkado ao nosso tempo. Então, não saber disto, que a nossa salvação está linkada ao tempo que nós vivemos, é um erro. Tá legal? É só a gente olhar para o sistema religioso e você sabe que tem muitas facções do sistema, que os irmãos, por exemplo, tem irmãos aí em certas facções que andam de roupões, né? Igual ao dos tempos bíblicos. Porque eles entendem que aquela maneira de se vestir é adequada aos dias de hoje e indica a salvação. Ou seja, santidade e salvação. Só que isso é um erro. Já tem outras denominações que se doam ao jejum, porque eles entendem que jejum queima carne, eles entendem que jejum faz a comunhão com Deus. Sendo que isso era uma prática do povo daqueles dias. Mas eles trouxeram esse tipo de entendimento e que acham que está linkado à salvação para os dias de hoje. Ou seja, eles estão totalmente descontextualizados das Escrituras. Eles querem trazer o aspecto cultural de costumes para se viver nos dias de hoje. Tudo em nome de uma pseudo-santidade, tá legal? E a salvação também teve aspectos, dependendo, né, do livro que você esteja lendo. Vocês querem ver um exemplo? A salvação do povo hebreu, no que concerne quando eles estavam sendo escravos do Egito, né? Quando Deus livrou eles da mão de Faraó, aquilo ali é um aspecto de salvação para aqueles dias. Já o aspecto de salvação no tempo de Paulo era que os gentios entendessem a reconciliação de Deus naqueles dias. Entendeu, abençoado? E não nestes dias. Logo, é um erro grande interpretar a salvação dentro do tempo bíblico como se fosse para os dias de hoje. Hoje, amados, a grande salvação é ser livre justamente de quê? Dessas doutrinas humanas e erradas que escravizam o quê? Milhões de pessoas ao redor do mundo. E dessa salvação aí, hoje nós entendemos, sim ou não? Por quê? Porque nós fomos salvos disto. A salvação, ela foi onde? Na mente, da lavagem na mente dessas doutrinas. Nós tiramos ela para fora e começamos a entender o novo de Deus na nossa vida. E quando chegou o novo de Deus na nossa vida, isso nos fez o quê? Uma nova criatura. Nós descobrimos que estamos em novos céus e nova terra. E o que nós fizemos? Rompemos laço. Com o quê? Com as doutrinas erradas. Está entendendo, abençoado? Mas vamos voltar aqui ao aspecto de salvação. Vamos agora analisar 2 versículos que nos informará que estamos ainda esperando a salvação. Se encontra em Atos capítulo 15, versículo 11 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Vamos ler. Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Segundo, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Então, no primeiro versículo de Atos, ele nos passa uma ideia, nos dá uma conotação que ainda estamos esperando para sermos salvos. E o mesmo acontece também quando lemos aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Porque o alvo da fé que Pedro está escrevendo seria a salvação, que está sendo ainda alcançada. Então, nestes versículos,
O sistema religioso, que nós já sabemos que estão descontextualizados, né, da Bíblia, diz que ainda temos, né, não temos a salvação ainda. E que a salvação para eles, na ótica deles, o que significa a salvação para o sistema religioso? Ir à igreja todos os dias, obedecerem de forma insana e escrava ao líder daquele lugar. Essa parte, então, é importante. Ser dizimista, ser ofertante, ou seja, tem que ler na cartilha do líder daquele lugar. Amados, até aí, tudo bem. Mas o problema acontece com aqueles que não obedecem isto. Aí eles começam o quê? A pregar o contrário da salvação. E o que seria o contrário da salvação na visão do sistema religioso? Ou seja, aqueles que não lerem na cartilha do líder vai para o inferno e vai queimar eternamente em um fogo que nunca se apaga. Não é isso, abençoado, que eles ensinam e pregam? Não é isso? Não é isso que eles falam lá? Eles passam por cima do contexto bíblico. Eles trazem um anacronismo mentiroso sobre salvação. O que eles estão trazendo para os dias de hoje era o que era para aquele período. Mas aqui para nós isso é claro. Porque estes versículos que nós lemos aí, ele está tratando da era que era naqueles dias. A salvação ocorria para os gentios, que era chamado a reconciliação em Cristo, essa era a salvação, e para o povo de Israel, a salvação seria o arrependimento de suas obras. Eles teriam que pedir perdão agora a Cristo. Não mais seria necessário queimar incenso, levar, aspergir o sangue dos animais mortos em sacrifício, não. Seria Yahshua que seria o perdoador dos pecados. Então a salvação era nesse aspecto naqueles dias. Então, a partir desse princípio, aí sim, o povo voltava a ter comunhão com Deus. Tá bom, abençoado? E com certeza também alertando aos irmãos pelo período que eles atravessariam, que seria a grande tribulação que Jesus predisse lá em Mateus capítulo 24. Estamos entendidos aí nesse aspecto? Vamos ver um outro. Vamos fazer o mesmo como nós fizemos agora, tá? Vamos ver o aspecto estamos sendo salvos. Então nós vamos ver agora por que a Bíblia traz esse aspecto. E nós vamos resolver isto. Tá legal? No que tange aí ao quando a Bíblia coloca a salvação como estamos sendo salvos. Só lembrando que estamos, tá? É no contexto bíblico. Tá legal? No período de transição que nós estamos analisando. Não os dias de hoje. Tá legal, abençoado? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. E que diz o texto: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Aí Paulo está dizendo que era para desenvolverem a salvação. Por que Paulo disse isso, irmãos? Se formos levar isso para fora do contexto, como faz o sistema, nós poderíamos até dizer que o povo ainda não está salvo e que é preciso desenvolver a salvação. Não é isso? Vocês já ouviram falar sobre isso? Quando vocês falam assim, mas eu sou salvo. Que nada, a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos. Nós temos até que desenvolver a nossa salvação. Não é isso, abençoado, que eles falam? Aí o desenvolvimento no conceito do sistema está apregoado, né, a obras. Ou seja, tem que jejuar, tem que subir montes, vigílias, obedecer os absurdos da liderança, baixar a cabeça, mais uma vez, ser dizimista e ofertante, é essa parte que eles adoram. Então isto, para o sistema, é desenvolver a salvação. Então eles aplicam esse versículo e o contrário, ou seja, os desobedientes, o que vai ser o fim deles? O inferno. Meus amados irmãos, vocês estão entendendo como funciona a lógica do cristianismo tradicional? E por que eles saíram do contexto bíblico? Vocês estão entendendo por quê? Foi justamente para aprisionar a mente das pessoas. As pessoas não entendem de tempo bíblico. As pessoas não entendem de lei e graça no sistema religioso.
Eles muito menos sacam de período de transição. Não entendem que a vinda de Cristo, o aspecto era de aliança, e não, a troca de aliança, e não de fim do mundo. Aí, meus irmãos, por isso que essas pessoas não têm defesa. E assim também nós, um dia, fomos todos enganados. Agora, o que trata esse texto de Paulo? Paulo está dizendo que era necessário os irmãos continuarem firmes e não desistirem. Por quê? Porque o que vinha na frente era dias terríveis. Ao ponto de Yahshua dizer, ai das grávidas, não é verdade? E o povo gentio era um povo volúvel, um povo que acreditava em tudo. Abraçavam as ideias filosóficas, abraçavam todos os deuses e achavam normal. Então Paulo está dizendo para eles que era necessário eles desenvolverem essa salvação, que começou onde? Na mente. Não foi também como aconteceu conosco? Também da mesma maneira, sim, a eles ali. Só que o que tinha no futuro para eles era o que nós sabemos, Mateus capítulo 24, a grande tribulação, dias terríveis. Estamos entendidos, abençoados? Vamos agora ao terceiro aspecto da salvação, né? Lá nos dias da transição entre os tempos, tá bom? Não se esquecendo que nós estamos contextualizados no tempo de transição. Estava saindo o tempo da lei, estava entrando a graça eterna. Esse era o período dos textos que nós estamos abordando aí. Vamos ver também que na palavra diz que nós fomos salvos. Vamos analisar agora 2 versículos, tá? Vamos lá. Efésios capítulo 2, depois 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler o primeiro. Diz ali: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então aí está dizendo que nós já somos salvos, não é verdade, pessoal? Vamos ver agora 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Diz: pois Deus nos salvou no passado, olha o verbo aí no passado, e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrando sua graça por meio de Cristo Jesus. Então, amados, em Efésios, Paulo dá como certa a salvação e ainda afirma que não vem de nós, não é isso? Efésios 2,8, e sim que é uma dádiva ou dom de Deus, como diz em algumas versões. E agora Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus nos salvou, já nos salvou, o tempo está no passado. Então estes 3 aspectos da salvação, ele estava inserido naqueles dias. O aspecto estamos esperando para sermos salvos, o aspecto estamos sendo salvos, e o aspecto nós já fomos salvos. Veja, passado, presente e futuro. Daqueles dias, não desses dias. Então, abençoado, isso não tem nada a ver, atenção, uma outra coisa, isso não tem nada a ver com salvação de ir para o inferno como prega o sistema religioso. Aqui fala de se manter firmes. Essa era a retórica dos discípulos de Yahshua. Essa era a retórica do apóstolo Paulo. Porque dias muito maus estavam por vir na terra. Então, amados, o fato é que neste momento de transição de alianças, eles estavam esperando a salvação daqueles dias tenebrosos. Eles estavam passando por ela e sendo salvos. E muitos, de fato foram salvos. Agora a pergunta é, salvos de quê? Esse é o ponto importante. Salvos na mente. Amados, apesar de tudo ter uma influência direta na carne, né? Na nossa carne, onde nós sentimos, né, a dor, sentimos tudo, mas é na mente que existe o quê? O verdadeiro combate. Os apóstolos passavam e pregavam o reino de Deus, mas a capacidade de assimilação era de responsabilidade de cada um. E não crer nesta salvação daqueles dias lá, que estava por vir, era estar perdido e condenado. E não era uma condenação de ir ao inferno. Nem Paulo, nem os discípulos de Yahshua saíam por aí apregoando às pessoas que elas iriam ao inferno. Isso só faz o sistema religioso, porque eles criaram um anacronismo em cima dessa palavra inferno que é difícil tirar da mente das pessoas.
Porque inferno naquele dia, se os discípulos falassem de inferno e o próprio apóstolo Paulo falasse de inferno, ele estaria se referindo à sepultura. Ó, todos vão para o inferno. Então seria trocar 6 por meia dúzia. Se falar assim, você tem que se reconciliar com Deus, no caso de Paulo. Né? Mas se você não fizer, você vai morrer. Mas eu vou morrer. Os discípulos de Yahshua, para os judeus se arrependerem, você agora tem que pedir perdão a Jesus. Não é mais você ir lá no templo. Você tem que se arrepender disto, porque isto levou Israel à destruição. Se arrependa das suas obras más, porque você vai morrer. Mas eu vou morrer, meu irmão. Porque era esse o sentido, sepultura. Você vai para a sepultura. E até os dias de hoje todos irão para a sepultura. Então o inferno, transformar o inferno em um anacronismo maldito, onde está na cabeça das pessoas. Por isso que quando no que tange a salvação, como eu estou explicando para vocês aí, que foi o caso do nosso tema de hoje, quando eu explico a parte da salvação, a contrapartida é a condenação. Mas não é a condenação ao inferno, como eles pregam. A condenação é se afastar desse conhecimento. Então o aspecto salvação pode também ser aplicado nos dias de hoje, sendo que nós não podemos apregoar as pessoas que não estão salvas, como faz o sistema religioso, de irem ao inferno, porque isso é uma mentira. É conforme eu falei, está longe, afastado do quê? Do conhecimento. Por quê? Porque hoje, amados, o que nos move é o conhecimento. O que nos salva é o conhecimento. E quando deparamos com um conhecimento novo, estou fazendo uma aplicação como seria certo para os dias de hoje, essa questão de salvação. Então nós nos movemos pelo conhecimento. E quando nos chega um conhecimento novo, porque em graça é assim, é novidade de vida, até aquilo que eu falei há 10 dias atrás, hoje se eu for trazer o entendimento, já tem algo, um pontinho novo. Nós temos 3 atitudes diante desse conhecimento novo. 3 atitudes. A primeira é rechaçar logo de cara. Tem gente que quando é exposta a um conhecimento novo, ela rechaça na hora. A outra é parar e esperar o Espírito nos esclarecer. E a terceira acontece é quando aquilo já está aclarado na tua mente. E aí você avança. Quando você já entende aquele conhecimento, você assimila esse conhecimento. E isso é o quê? Os 3 tempos da salvação. Vamos ser salvos, estamos sendo salvos e somos salvos. Deu para você dar uma clareada aí, abençoado? Deu para dar uma clareada em relação a salvação e condenação? Então vamos ver mais um aspecto aí. Vamos ver glorificação. E afinal, estamos glorificados ou seremos glorificados? E aí, abençoado? Então, abençoado, se você se interessou por essa mensagem, o tempo já está longo, tá? Não dá para a gente se alongar mais. Vamos em breve trazer a terceira parte, tá bom? Onde nós vamos continuar abordando esse tema bastante interessante, que é essa questão do tempo. Isso ajuda muito a gente, tá? Então, para quem já quer saber de mais sobre esse assunto rápido, né? Onde eu abordo essa questão, né, de estar glorificado ou ainda ser glorificado, onde também eu falo sobre o aspecto de vida eterna. Afinal, nós temos agora a vida eterna ou ainda estamos esperando por ela? Ou talvez um outro que é a questão do aspecto julgamento. O mundo já foi julgado, o mundo está sendo julgado, ou o mundo ainda vai ser julgado? Então, se você quiser saber mais sobre este tema, eu já tenho disponível nas nossas apostilas, tá bom, abençoado? Adquira hoje mesmo e nunca mais seja enganado pelo sistema religioso que vem com essas informações distorcidas para prender pessoas, porque é isso que eles fazem. Nem você mais vai cair nessas arapucas, e muito menos aquele que te escutar vai mudar de ideia, vai mudar de visão. Você vai ajudar muita gente a se libertar. Eu recebo isso na tua vida. E foi para isso que nós nascemos, para libertar as pessoas, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E claro, também vamos estar deixando um legado para nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, ou seja, a nossa posteridade. E eu creio
que ela não se contaminará, mas nas águas sujas das doutrinas humanas que compõem o sistema religioso. Estamos entendidos, abençoado? Então, em outra oportunidade eu vou trazer aí mais essa parte aí de questão de tempo, né? Mas para quem já quer adquirir, já ter esse conhecimento por completo, eu tenho disponível aqui nas nossas apostilas e me procure hoje mesmo. Tá bom, abençoado? Bom, amados, então, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.